Eu adoro o Evangelho, então vamos falar sobre o Evangelho, né? Para quem quer fazer a reforma, a chamada reforma íntima, está aí o Evangelho. Antigamente, os livros eram escritos em papiros e eles eram enrolados. No centro se colocava sempre a melhor parte do livro, que quando se pegava e fosse abrir, normalmente se lia ali. Então, como era a melhor parte, tinha que interessar para ler o livro inteiro. Certo? No Evangelho, nós temos 28 capítulos, mais a introdução. Então dá 29. O meio é o 14 e o 15. Os dois muito importantes para nós. O 14, honrai vosso pai e vossa mãe. E o 15, fora da caridade, não há salvação. Só isso daí já bastaria para nós, né? Porque nós precisamos amar quem nos trouxe e amar quem vive conosco, fazendo a caridade para que nós possamos alcançar aquilo que Jesus dizia, o reino dos céus. Certo? Então vamos lá. Evangelho. Do capítulo 1 ao 4, o Evangelho nos dá a base da doutrina espírita. Do 5 ao 10, ele nos mostra as consolações. Do 11 ao 24, ele nos dá a maneira como nós precisamos agir para conseguir essas consolações. E do 25 até o 27, são 3 capítulos, ele nos dá para todos as recompensas que nós vamos ter por nos ter esforçado para conseguir essas consolações. E o último capítulo nos ensina a orar. Então, é muito importante. É o Evangelho o roteiro para a nossa reforma íntima. Essa renovação se faz primeiro com a assimilação do conhecimento superior por meio do seu estudo. E com a prática, teremos o efetivo desenvolvimento dos sentimentos. Como? Através do serviço ao próximo. Agora, quem precisa fazer essa reformulação, essa renovação? Vamos ver? Todos aqueles que... alguns tópicos, e eu coloquei por letras partindo do A. Então vamos ver. Quem precisa fazer a renovação, né? A reforma íntima? A. Se sinta infeliz. Em algum momento todos nós nos sentimos, né? Então, vamos lá. B. Se julgue pouco estimado ou rejeitado. C. Não trabalhe bem.
De vez em quando dá uma preguicinha, né? D. Se afaste dos outros. E. Se irrite ou se deprima com frequência. F. Pense em prazeres excessivos. Não põe novela aqui não, hein? Senão é... Tá? G. Só trabalhe por dinheiro ou projeção social. H. Pense primeiro em si mesmo. I. Precise falar ou discutir horas seguidas. J. Não suporte ser criticado ou contestado. K. Se considere superior ou inferior aos outros. L. Queira mandar sempre. Todos nós já tivemos isso, né? M. Teme ser dominado. Quer sempre mandar, né? N. Não tolera ficar só. O. Padeça de fobias ou inibições. P. Use o próximo para satisfazer desejos ou conseguir vantagens. Vamos parar por aqui? Todos nós enquadramos nesse, né? Gente, essa lista não é minha, não. Essa lista está no livro Evolução para o Terceiro Milênio, de Carlos Toledo Rizzini, da Edicel. Tá? Não fique bravo comigo, não. Fica bravo com ele lá. É ele que veio. Muito bem. Então, praticamente todos nós precisamos fazer essa reforma. Certo? Segundo o Carlos. Vamos lá. Então, o que o Evangelho nos traz? No primeiro capítulo, não vim destruir a lei. As três revelações: Moisés, Cristo e Espiritismo. Aqui nós aprendemos as leis divinas, que começou com Moisés, os 10 mandamentos, Cristo com a lei do amor e o Espiritismo, o Consolador prometido. O capítulo 2, Meu reino não é deste mundo, onde nós tomamos conhecimento que a vida não é a vida futura, a vida verdadeira é a vida lá em cima. Aqui nós estamos de passagem. Isso daqui é um ano letivo para nós. Nós estamos aqui aprendendo. Isso daqui é um ensinamento para nós. A gente está aqui para aprender a burilar o nosso espírito. Certo? No capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu pai. Então nós vamos conhecer que todos os mundos são habitados e todos eles são categorias diferentes de mundos, desde mundos primitivos até mundos angélicos. Certo? Então, a gente aprende tudo isso. No capítulo 4, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nos dá a necessidade da reencarnação, pois é através dela que nós purificamos o nosso espírito. Feita a base.
Já temos o conhecimento necessário para nos aprofundar nos estudos do Evangelho. O que nós precisávamos para ter o conhecimento necessário está feito. Conhecemos as leis, sabemos que a vida verdadeira é lá, temos diversas moradas, a nossa progressão não é feita só aqui na Terra, e para ver o reino de Deus, como Jesus dizia, há necessidade de muitas reencarnações para que nós possamos depurar nosso espírito. Feita a base, aí nós vamos estudar. Vamos fazer aquilo que nós precisamos, que é trabalharmos em nós, desenvolvendo tudo isso, para podermos ter condições de recebermos as consolações. E quais são? No capítulo 5, bem-aventurados os aflitos. É esquisito, né? A gente fala, pô, os aflitos. Somos todos nós. E somos tão aflitos, e existem tantos aflitos, que esse é o capítulo mais comprido do Evangelho. Tem 31 itens. É o mais comprido. Olha quanto que os Espíritos nos ensinam nesse capítulo. Nos mostra as causas das aflições, né? As anteriores, as atuais, nos consolam em nossos sofrimentos. Por isso o capítulo é comprido. Eles ensinam tanto a gente. Nossa, muito. No capítulo 6, aí nós vemos que o Cristo Consolador é onde ele fala que o jugo dele é leve. Com o conhecimento da vida futura, a dor, ela perde um pouco a sua intensidade. Ela se torna suportável. Por quê? Nós sabemos que a dor é o remédio que vai curar a nossa alma. Aí nós aceitamos. Quem está doente e rejeita remédio? A gente corre atrás do remédio para poder se curar. E nós aprendemos nesse capítulo que a dor é o remédio que vai curar o nosso espírito, a nossa alma. E aí fica bem mais leve o nosso fardo. Porque com resignação, com paciência, nós vamos suportando aquilo que nós mesmo plantamos lá atrás. Certo? No capítulo 7, bem-aventurados os pobres de espírito. Não é os tantã, não, viu? Pois deles é o reino dos céus. Então, aqui, ele está dizendo para nós que aquele que se eleva na terra será rebaixado no céu. E aquele que se humilha na terra será exaltado no céu. Mostrando que nós precisamos combater o orgulho
e desenvolver a humildade. E nesse capítulo 7, no item 11, Lacordaire tem uma mensagem muito linda. Busquem. Capítulo 7, item 11. Uma mensagem de Lacordaire. Muito linda. Pelo menos para mim. Não sei se vocês vão gostar. É linda, muito linda. Não é naquele nível do homem de bem. Mas é muito linda. No capítulo 8, bem-aventurados os que têm puro coração. Aqui é aquela passagem do Cristo. Deixai que venham a mim as criancinhas, né? Por quê? A inocência. A criança, ela é inocente. Depois nós vamos ensinando ela a se perverter, né? Aí ela vai criando os vícios que nós temos os adultos, né? Mas é a simplicidade da criança, a inocência da criança, é isso que o Cristo pede para nós, certo? E esse capítulo dá ênfase ao pecado por pensamento. E aí a gente põe a pulga atrás da orelha. Né? A gente põe a pulga atrás da orelha. Fala, puxa, eu achava que eu era tão bonzinho, agora já não sou mais. Capítulo 9. Ele diz: bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Esse não é para mim. Porque ele fala da paciência, obediência, resignação, afabilidade, doçura. Esse já não é para mim, esse já faz parte de quem está para cima, certo? Mas, por que esse capítulo está no Evangelho? Mostrando que a gente precisa aprender, desenvolver, aplicar, porque nós precisamos ser assim. Não tem outro jeito, né? Caso contrário, o que nós vamos fazer? Vamos ficar marcando passo em mundo de expiação e provas? Não pode, certo? No capítulo 10, bem-aventurados os que são misericordiosos. O tema central é o perdão. É onde Jesus disse: atire a primeira pedra quem estiver sem pecado. Não julgueis para não ser julgados. Né? É preciso ver nossos defeitos, não o defeito dos outros. Esse é o ponto principal. Então, fazendo isso, termina as consolações do Evangelho para nós. Precisamos ser misericordiosos, brandos e pacíficos, né? Precisamos ter o coração puro, bem-aventurados, e não sermos mais os aflitos. Aí sim. Agora, como nós vamos fazer isso? O Evangelho vem em nosso socorro. Vamos ver como conseguir essas consolações? Vamos? Capítulo 11.
Amar o próximo como a si mesmo. Já começa pesado. Ó. Fazer aos outros o que gostaria que te fizesse. E aí vem um ponto importante. Caridade com os criminosos. É difícil? Não, não é. Não é. Muita gente acha que é difícil você amar, né? Aqueles que se desviam do caminho do bem. A caridade com o criminoso é fácil. Você viu a notícia, o cara cometeu um crime. Mesmo que você ache que seja a maior aberração do mundo, um crime, esses que eles dizem hediondo. Pensa, ele é filho de Deus e Deus o ama. Faça uma prece por ele. Pronto, você fez caridade. É difícil fazer caridade por um criminoso? Não é, gente. É fácil. Faça uma prece por aquele que tirou a vida do outro. Porque aquele que teve a vida tirada, aquele lá, todo mundo reza por ele. Mas aquele que tirou a vida do outro, esse todo mundo condena. Nós que sabemos que isso daqui é uma passagem rápida que nós fazemos, que a vida verdadeira é lá, basta fazer uma prece por ele. Amanhã ou depois ele vai acordar, se arrepende, as nossas preces vão lhe ajudar. Certo? Tanto é que no capítulo 12 é mais explícito ainda. Amai vossos inimigos. Aí o inimigo é nosso. Retribuir o mal com o bem. Se alguém lhe bater na face direita, dê também a outra. Só que muita gente não entende isso daqui. Por quê? A face direita é essa. Para bater nessa face, o cara que está de frente para mim, ele vai bater com a mão direita, ele vai bater na esquerda. Ele bater na direita, ele tem que bater com as costas da mão. Naquele tempo de Jesus, isso era uma afronta muito grande. Isso era uma afronta muito grande. E Jesus está pedindo. Não é se bater, dar um tapa, não. É se te ofender demais mesmo. Agora, isso é naquele tempo. Hoje, como nós interpretamos a outra face do mal, qual que é? O bem. Então nunca deseje o mal para o outro. Teu inimigo deseja o mal para você? Faça uma prece em benefício dele. Acabou. Capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que deu a direita. Exemplificando, tem a passagem que Jesus cita o óbolo da viúva. Fazer o bem sem ostentação. Nunca espere retribuição. Nem um simples obrigado. Nem isso. Certo? Aí chegamos no meio do Evangelho. Honrai pai e mãe.
capítulo 14. A piedade filial. Nós só estamos aqui porque nossos pais e nossa mãe nos presentearam com muito sacrifício com esse corpo que nós estamos usando aqui. Só isso já é suficiente para nós amarmos. E muito eles. Certo? 15. Capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. Esse não precisa nem comentário, né, gente? Dá licença. Não precisa nem comentário. Quem não vive para servir, não serve para viver. Essa é a realidade. Então, a gente procura de todas as maneiras ser útil ao semelhante. Senão, o que nós fazemos? Ser caridoso também implica você cobrar o preço justo na sua mercadoria, não exagerar no lucro. Isso é caridade também. Certo? Não abusar. No capítulo 16, esse é muito interessante. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Aí nós aprendemos o desprendimento dos bens terrenos. Por quê? Porque ou você serve o espírito ou o corpo. Ou você serve a Deus ou você serve o materialismo. Mamon, né? Materialismo. Você escolhe qual dos dois você quer. Certo? Esse é muito importante para nós. Aí, chega no 17, sede perfeitos. Nos pede para conquistar as virtudes, mostrando que precisamos cuidar com carinho do corpo, a nossa ferramenta aqui na Terra. Como que nós conhecemos um bom profissional? Pela ferramenta que ele usa. Se ela é bem cuidada, né? Amoladinha, bacana, coisa e tal. Você sabe que ele é um bom profissional. Se a ferramenta dele é desleixada, coisa, você sabe que ele não é bom profissional. Para nós sermos perfeitos, nós temos que estar sempre tranquilo. No 18, muitos os chamados, poucos os escolhidos. Muito se pedirá a quem muito recebeu. Pelas obras se reconhece o verdadeiro cristão. Certo? Quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. E vai aumentando. Sempre. Quanto mais você doa, mais você recebe em oportunidade de ajudar. A partir do momento que você começa a ajudar, você recebe mais oportunidade de ajudar. Sempre vai aparecer mais alguém necessitado e você vai ajudar. Quando você perceber, você está ajudando um monte de gente. Entender o que é que a gente recebe? É isso mesmo. No 19, a fé transporta montanha. É fácil. Por quê? Porque a fé é mãe da caridade e da esperança. Quem pratica a caridade tem esperança num futuro melhor. Então tem fé. Não precisa falar mais nada, né?
Tranquilo. No 20, os trabalhadores da última hora. Esse, junto com o capítulo 22, são os dois menores do Evangelho. Só tem 5 itens. São pequenininhos. Nossa missão é ser obreiros do Senhor. Precisamos colocar os talentos para trabalhar e crescer. Nunca esquecendo que os últimos serão os primeiros. Não precisa se preocupar com a hora. Podemos começar agora. E aqueles que começaram antes, se não apertar o pé, nós passamos eles. Certo? Nós podemos ir. Então, os talentos da parábola são as virtudes. Se nós começarmos a desenvolver as virtudes e colocar elas para trabalhar em nosso benefício, nós vamos tranquilamente nos adiantar mais rapidamente. No capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. Esse daqui não é tão fácil como a gente pensa. A única coisa que a gente pode falar é que se conhece a árvore pelo fruto. Precisa analisar muito, né? Vejam o que está acontecendo no mundo aí, e está fácil de saber. Aqueles que dizem que são de Deus, mas não são. Certo? No 22, que também é curtinho, tem só 5 itens, não separeis o que Deus juntou. Aí, a falta de amor causado pelo egoísmo que endureceu o coração humano, não tem jeito, tem que separar, para que não haja coisa pior. Né? Os que insistem, nós estamos vendo aí o tanto de feminicídio que existe, né? Quanto crime. Não separa, fica junto, depois se mata. É difícil. No capítulo 23, a estranha moral. O próprio Cristo diz, não vim trazer a paz, mas a divisão. Justamente por causa do orgulho e do egoísmo humano. Em vez de ter amor, tem paixão. Defende com unha e dentes o seu ponto de vista. Então, Jesus trouxe a lei do amor. O povo criou um monte de religião para interpretar isso daí. Vai fazer o quê? Muito bem. Aí, nós vimos um monte de coisa. Aprendemos até agora muita coisa, não aprendemos? Aí vem o capítulo 24. Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Então, se chegamos até aqui, estudamos e praticamos, chegamos ao ponto-chave de nossa redenção. O momento de repartir todo o conhecimento com aqueles que estão a caminho conosco. É o que este capítulo nos pede. Feito isso, agora nós vamos para as recompensas, porque está feito o caminho para nós conquistarmos as nossas... A cabeça agora não falhou. As nossas recompensas, as nossas
consolações. Então, no 5, ele já nos diz, ó, buscai e achareis. Ajuda-te que o céu te ajudará. Não vos afadigueis pela posse do ouro. Não. Tudo que aprendemos até agora com o Evangelho, ele nos está dizendo que virtudes. Não disse nada até agora de coisas materiais. Nós precisamos nos voltar para a vida espiritual, que é o que nos interessa. Tanto é que no 26, ele nos diz, dai gratuitamente o que de graça receberes. Nos fala de todos os dons que Deus nos oferece. Que são as virtudes. E aplicando, nós nos tornamos caridosos, nós nos tornamos pacientes e ajudamos a todos aqueles. Inclusive, quando temos a mediunidade e o dom de curar. Principalmente nesse ponto, dar de graça. Certo? E no 27, pedi e obtereis. Por quê? Porque nós aprendemos que a prece é a única maneira eficaz que nós temos para nos ligar ao alto. E é através dela que nós vamos receber aquilo que nós necessitamos, não aquilo que nós pedimos, porque normalmente nós não sabemos pedir, nós pedimos coisa errada. Mas eles nos dão o que nós necessitamos. Aí nós precisamos entender. E eles nos ensinam a prece pelos desencarnados e pelos sofredores. E além disso, nós chegamos no capítulo 28, que é a coletânea de preces espíritas, onde Kardec nos dá modelos de preces para qualquer situação. Prece para enfermos, prece para obsediado, prece para recém-nascido, prece para quem desencarnou. Para qualquer situação, ele tem um modelo de prece lá para você se basear para fazer em benefício de qualquer um que precisa. Certo? Então eu espero que vocês tenham gostado e se interessem pelo Evangelho. É o consolador que nós temos. Qualquer problema que vocês tiverem, cheguem em casa, vocês peguem o Evangelho, mentalize Jesus, façam uma prece e abra. Vocês pensam que é por acaso. Vocês vão ver que vocês abrem no lugar certinho que vocês precisam. Que Jesus nos abençoe e nos dê muita paz e tranquilidade. Muito obrigado.